Olá, eu sou Sara Martins e você está no canal TPM Tempo para Mudar. Aqui nós falamos do cotidiano da nossa vida à luz da palavra. E hoje o assunto é: por que precisamos mudar? A verdade é que quando nós nos convertemos, quando nós nos encontramos com o nosso Senhor e decidimos caminhar com Cristo, nós precisamos diariamente nos esforçar para mudar nossas condutas, para mudar nossas ações, nossos pensamentos e tudo aquilo que vem carregado conosco. Porque nós nascemos pecadores. A palavra do Senhor nos revela que nós nascemos pecadores. Então, desde o nosso nascimento, para que a gente possa ser parecido com Cristo, para que a gente possa ser perfeito como é o nosso Pai, assim como diz a palavra do Senhor, nós precisamos caminhar diariamente em mudança. E essa mudança requer um amadurecimento espiritual que vai refletir na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Mas por que nós precisamos mudar? A verdade é que se nós não mudarmos para agradar a Deus, nós vamos permanecer agradando o mundo, pois nós já nascemos com a raiz do pecado em nós. E nós precisamos, através do Espírito Santo em nós, e permitindo o agir de Deus na nossa vida, nos desvincular de tudo aquilo que é pecaminoso e não agrada o nosso Senhor. E nós precisamos diariamente nos esforçar nessa caminhada a mudarmos e sermos mais parecidos com Cristo. Mas é claro que no decorrer dessa caminhada, nós como os cristãos encontramos muitas dificuldades. Não só como cristão, mas como adultos em si. Porque quando a gente vê os nossos filhos pequenos, eu não sei se você aí do outro lado é mãe, mas eu aqui sou mãe de 2 bebês. E a gente percebe na criação dos nossos filhos que a gente precisa ensinar tudo aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor para os nossos filhos. Mas a gente não precisa ensinar aquilo que é errado. A gente não precisa ensinar para o nosso filho aquilo que não condiz com a palavra de Deus, aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos aquilo que agrada a Deus e, como pais, direcionar eles a essa mudança diária, a essa mudança a gostar daquilo que é bom e aquilo que é agradável aos olhos do nosso Senhor. Eu não sei se você aí do outro lado e consegue discernir essa mesma dificuldade com seus filhos. Tudo aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor precisa ser ensinado, instruído e aplicado. Mas tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que a gente sabe que é pecaminoso, parece que já vem enraizado. E realmente é o que a palavra nos revela. Em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos nós pecamos e nascemos destituídos da glória de Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus e nós nos rendemos aos pés da cruz, o Senhor nos enche com o teu poder e nos dá força para que a gente possa caminhar nessa caminhada da vida cristã e sermos transformados à luz da palavra de Deus. Claro que, mesmo tendo o Espírito Santo agindo em nós precisamos entregar tudo que somos e tudo que temos rendidos a Jesus para que essa mudança possa ser efetiva e aparente na nossa vida. Mas diferente de uma criança que tem os seus pais para instruir, para ensinar, para direcionar, que tem pessoas que confrontem eles, nós adultos já não temos muitas pessoas que nos confrontem. Apesar de a Bíblia apresentar o confronto como algo bom para as nossas vidas e falar que nós, como irmãos em Cristo, precisamos afiar uns aos outros, é muito difícil na nossa caminhada cristã a gente encontrar pessoas que nos confrontem, pessoas que confrontem o nosso pecado, pessoas que venham realmente nos mostrar onde estamos errando. É muito mais difícil um adulto receber uma repreensão do que uma criança, por exemplo. E muitas vezes, por não termos esse confronto e não nos expormos à palavra de Deus diariamente, nós acabamos paralisados e não mudando. É muito triste ver um cristão numa caminhada durante anos e não ver nenhuma mudança
na vida desse cristão, não ver uma mudança no seu caráter, no seu comportamento, até mesmo nas suas vestimentas, na sua forma de falar. E essa pessoa declarar ser cristão há muitos anos. Um cristão, ele precisa entender que a vida dele precisa estar em constante movimento de mudança, para que ele possa ser revestido do poder do Espírito Santo de Deus, atuando nele diariamente, para que ele possa revelar a Cristo, para que ele possa caminhar como Cristo caminhou nessa terra. Mas se para nós é difícil ter pessoas que nos confronte, como então poderemos mudar? Como então poderemos encontrar esse confronto? Você já sabe que você precisa mudar, porque se você não mudar para agradar a Deus, você vai permanecer agradando o mundo. E como cristão, eu acredito que esse não é o desejo do seu coração. Que o desejo do seu coração seja agradar a Deus. Mas, em certo ponto, como podemos desenvolver essa mudança se não temos quem nos confronte no nosso pecado? A verdade é que se nós passarmos a nos expor diariamente à palavra de Deus, esse confronto virá contra nós pela própria palavra. Esse confronto virá a nós pelo próprio Espírito Santo. E assim, nós vamos ter uma revelação de quem Deus deseja que nós sejamos. E a partir disso, nós podemos caminhar em constante mudança. Mudança que agrade o nosso Salvador e que reflita a imagem de Cristo. Não desejar mudança é permanecer no pecado. É desejar permanecer nas raízes pecaminosas em que muitas vezes nos encontramos. Por isso que nós precisamos diariamente ser sinceros com nós mesmos. Precisamos olhar para nós e compreender quem nós somos, entender que somos pecadores e que diariamente nós podemos olhar para dentro de nós, compreender o nosso pecado e então nos render diante de Deus, pedindo para que Ele gere essa mudança em nós. E, estando rendido aos pés de Jesus, nos esforçarmos diariamente para que essa mudança seja aplicada na nossa vida. Por exemplo, muitas vezes podemos olhar para nós e nos pegar cometendo alguns pecados que às vezes achamos que nem fazia parte da nossa vida. Às vezes achamos que aquilo é insignificante, mas que não são. Muitas vezes o nosso pecado tem sido a gula, a inveja, a cobiça, e são de formas sutis. E essas formas sutis acabam nos engolindo e nos fazendo agradar muito mais ao mundo do que ao nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, ele não tem compatibilidade com o pecado, mas o mundo tem. Porque o mundo jaz do maligno. Então nós precisamos ser sinceros com nós mesmos e entender que se nós não estamos sendo levados pela palavra de Deus, nós estamos sendo levados pelo mundo e pelas coisas desse mundo. Se nós não estamos sendo levados em mudança a partir da palavra de Deus, nós estamos sendo levados a partir daquilo que o mundo nos atrai, a partir daquilo que o mundo deseja nos chamar a atenção. Por exemplo, às vezes você pode se ver cometendo certos pecados que talvez você não tenha percebido em outros momentos. E a partir de você perceber isso, você precisa se render ao Senhor, olhar para dentro de você, precisa pedir para o Senhor te transformar e aplicar a palavra de Deus referente àquilo. Por exemplo, se você se pegar no pecado da inveja, comece a orar. Comece a orar em favor daquele que você tem invejado. Comece a declarar bênçãos na vida daquela pessoa. Se você tem se pegado no pecado da gula, comece a declarar sobre o alimento quando você começar a se alimentar. Comece um tempo de jejum em prol disso. Comece a aplicar a palavra de Deus diante daquilo que você enxergou em você, pedindo para Deus para que haja essa transformação, pedindo, se rendendo ao Senhor, permitindo que o Senhor trabalhe em você, mas também aplicando a palavra de Deus na sua vida. E peça também em oração que o Senhor mande essas pessoas que possam te confrontar, que possam
mostrar para você aonde você tem errado. Peça para Deus para que você conheça pessoas cheias do Espírito Santo que possam trazer à sua memória aquilo que a palavra diz sobre você e aquilo que a palavra diz contra alguns pecados que muitas vezes cometemos. Nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos para que nós possamos afiar um aos outros, que a gente possa ser homens e mulheres que afiam uns aos outros a serem mais parecidos com Cristo, a caminharem como Cristo. E hoje eu quero te convidar a refletir. Se você, como um cristão, tem visto mudança na sua vida, se você tem visto mudança diariamente nas suas condutas, na sua vida, e se sua vida tem refletido mudanças diárias. Pois a vida de um cristão, ela precisa estar em constante mudança. Pois a vida de um cristão, ela precisa ser a cada dia aperfeiçoada, de glória em glória. Um passo a cada dia, nós vamos se tornando mais parecidos com o nosso Senhor. E nós precisamos ter enraizados em nossa mente, no nosso coração, que nós precisamos diariamente refletir mudança na nossa vida, no nosso caráter, romper com o pecado e nos aproximar de Cristo. A mudança, ela é muito necessária na vida de um cristão, para que cada vez mais ele se torne longe do pecado e mais próximo de Deus. E hoje eu quero te convidar a refletir se você tem vivido essa constante mudança, se você tem percebido na sua vida essa mudança que vem através do confronto da palavra de Deus. Se você tem permitido a palavra de Deus penetrar no seu coração e te confrontar a mudar diariamente as suas condutas, a sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua forma de tratar o próximo, a sua forma de lidar com as suas finanças, a sua forma de lidar com seus filhos, a sua casa e o seu marido. A palavra, ela nos instrui para tudo na nossa vida. Para tudo que nós fazemos e tudo que nós precisamos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E nós precisamos se render a essa palavra e permitir que ela gere mudança diariamente na nossa vida. Nós precisamos olhar para nós como os pais e vermos se estamos mudando diariamente com os nossos filhos. Se temos andado mais pacientes, menos estressados, se nós temos demonstrado para os nossos filhos esse amor contínuo e diário pelo Senhor, que aumenta a cada dia, mas que nunca diminui. A nossa fidelidade ao Senhor, que aumenta a cada dia, mas não diminui. Nós precisamos, como cristão, viver rumo à mudança diária, mas essa mudança precisa refletir a palavra de Deus. Pois tem um ditado popular que diz: aquele ali mudou, mas mudou para pior. Um cristão não deve mudar para pior, porque não é isso que a palavra de Deus nos pede, mas um cristão, ele deve mudar para melhor, para ser mais parecido com Cristo. E eu quero te fazer algumas perguntas hoje para que você reflita. Quem você tem escolhido agradar? Você tem escolhido agradar a Deus ou você tem escolhido permanecer agradando o mundo? Talvez você, como cristão, me responda: eu tenho escolhido agradar a Deus. Mas a verdade é que a palavra de Deus fala que nós conheceremos pelos frutos. E você pode avaliar os seus próprios frutos. Você pode olhar para a sua vida e ver se, desde a sua conversão até hoje, você tem mudado. Se houve uma mudança. Mas se essa mudança tem sido contínua e diária. Porque muitas vezes nós vamos para o Senhor, acontece uma grande mudança e transformação na nossa vida, mas nós paralisamos. Paralisamos ali e não avançamos, porque não deixamos o Senhor invadir certas áreas da nossa vida. Não deixamos o Senhor invadir certas raízes que estão no nosso coração. Fechamos algumas portas para o Senhor e não permitimos que Ele acesse a totalidade da casa. Quando o Senhor deseja curar todas as suas feridas e te fazer mais parecido com Ele diariamente. E quanto mais parecido com Cristo, mais evidente se torna a nossa mudança, o nosso amadurecimento.
mais evidente se torna o quanto o Senhor tem nos transformado. Então, sabendo que se você não mudar para agradar a Deus, você permanecerá agradando o mundo como um pecador, quem você tem agradado? Quem você tem agradado? Avalie hoje os seus próprios frutos, avalie se há mudança diária na sua vida. Avalie para que você possa se expor e ser confrontado pela palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus te confronte e te lave e te leve a ser mais parecido com Cristo. E lembre que a vida de um cristão precisa estar sempre em movimento, precisa estar sempre em mudança diária. Um cristão não pode paralisar, um cristão não pode parar. Um cristão não pode olhar para a sua vida e ver que nada muda, que ele nunca muda, que ele continua engessado da mesma forma desde quando ele conheceu Jesus. Porque isso significa que você não tem sido transformado de glória em glória, diariamente sendo santificado. A santificação, ela é um progresso, ela é um processo que nós precisamos estar disponíveis a ela todos os dias da nossa vida. Ao acordar, nós precisamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu posso mudar hoje para te agradar ainda mais? Senhor, o que eu preciso me esforçar? Senhor, o que eu posso fazer? E qual área da minha vida eu posso me esforçar para que essa área seja entregue para a tua glória? Então, eu quero deixar essa palavra hoje para você e espero que você possa refletir nela. E é isso, gente. Isso é o que eu tenho hoje para vocês. Espero que tenha sido bênção na vida de vocês. Não esqueçam de curtir. E se você veio alguém na sua mente durante essa mensagem, durante essa palavra, durante essa reflexão, compartilhe com essa pessoa. Deixe o seu comentário, me diga o que essa palavra falou ao seu coração. Me ajude comentando, curtindo, compartilhando. E não se esqueça de se inscrever no canal para sempre receber os nossos vídeos. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.